Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 5 de novembro de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Eu vou fazer a verificação do quórum no sistema do EPAT, pediria para os juízes confirmarem a presença. Todos os juízes confirmaram a presença, vou iniciar a sessão no sistema do EPAT. Temos 4 processos dias de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrão está presente. Então, começando com o processo de Gabi Transportes Limitada, recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Muito bem, recurso ordinário interposto pelo contribuinte, contenção proferida pelo TJ1, que julgou procedente o AIM. O contribuinte foi acusado de acreditar-se indevidamente ICMS no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2012, por ter escriturado como crédito em seu livre registro de entradas os valores de ICMS destacados nos documentos fiscais referente a aquisições de combustíveis para abastecer veículos de transportadores autônomos subcontratados, agregados. Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese as seguintes alegações: decadência de supostos tributos até 14 de 2 de 2012, nulidade de lançamento, erro na descrição dos fatos e consequente cerceamento do direito de defesa, violação ao princípio da não cumulatividade, inexistência do prejuízo ao Estado, aplicação do artigo 72C do regulamento e enriquecimento ilícito. Existência do AIN 4088227-5, lavado contra recorrente, matéria idêntica e decisão divergente por hora recorrida. Por fim, requer o cancelamento integral do AIN, alternativamente, a determinação de diligência para a correção do AIN e o reconhecimento da possibilidade de acreditamento de ICMS sobre combustíveis consumidos por caminhões de terceiros. Subsidiariamente, a nulidade do AIN, o reconhecimento da decadência, a dedução do valor do crédito acumulado gerado passivo de apropriação. A interpretação fiscal manifestou-se por não conhecimento, ou caso contrário, não pelo menos curso ordinário. Houve uma conversão de diligência determinada pela colina 12ª Câmara Julgadora para que a autuada listasse todas as notas fiscais que, a seu ver, deveriam ser excluídas do AIN, por não constar de razão analítica da conta 4100 combustível, adiantamento de viagem e material. A autora apresentou documentos, o auditor fiscal manifestou-se, e a doutora interpretação fiscal também apresentou sua manifestação. A colina 7ª Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência para a manifestação da doutora interpretação fiscal sobre a petição de folhas 1590 a 1593. Houve a apresentação da manifestação da doutora reputação fiscal, a autora apresentou nova petição. A protesto sustentação oral expressamente requerida. Doutora Nathalie, fique à vontade para realizar. Bom dia, ilustríssimos julgadores. Bom dia, senhor presidente. Obrigada pela oportunidade, dada aqui para a gente realizar a sustentação. E o objetivo aqui é ser bastante objetiva, não tomar muito tempo da sessão de vocês, até porque aqui já falamos, como bem relatado pelo presidente, que há um caso espelho que também já foi julgado improcedente. Acho que talvez falando aqui mais abertamente, de forma objetiva, as coisas podem vir ficar um pouco mais claras para todo mundo que está analisando esse processo. Então, acho que o primeiro ponto que deve ser falado, ilustríssimos, é que a recorrente ela é uma transportadora que está no RPA, portanto, apura créditos e débitos em sua atividade, E o mais curioso é que o objeto que a gente está tratando aqui é a glosa de crédito de aquisição de combustível, que é um insumo mais claro que uma transportadora tem em sua operação, tá? E o fato dela possuir uma frota própria para desenvolver as suas atividades, ou uma frota de terceiros subcontratados, no caso, transportadores autônomos, como já adiantado pelo presidente, não descaracteriza o direito ao crédito pelas razões que a gente vai falar rapidamente aqui, pinceladamente,
tá? Nessa sustentação oral. Então, de começo, até trazendo um pouco a autuação espelho do período anterior, de 2011, onde o mesmo agente fiscal fez a autuação desse período, e já em primeira instância, esse auto foi declarado improcedente, porque os critérios relacionados ao cálculo do suposto creditamento indevido não eram claros, o que também acontece nessa autuação que estamos tratando hoje. Por quê? Porque a autoridade fiscal simplesmente glosou todos os CFLPs de aquisição de combustível interno e interestadual, e simplesmente não esclareceu nada além, não fez nenhuma segregação do que seria crédito sobre a frota utilizado, né, nas operações realizadas por frota própria e não realizados por frota própria, o que por si já geraria aí uma incongruência, né, nesse critério adotado. E mesmo após 2 diligências, esclarecimentos trazidos pela recorrente ao longo do processo, até a última manifestação, o retorno, né, da última diligência, a autoridade, o agente fiscal não consegue muito esclarecer e não refez esse trabalho como deveria ter sido feito. Tá? Então, primeiro ponto, geraria aí essa nulidade relativa à iliquidez desse crédito tributário, e também temos aí um período de decadência. Então, a gente já tem uma questão de nulidade para que esse auto nem persista e nem vá adiante. Não fosse isso, a gente também esbarraria numa questão do princípio da não cumulatividade, porque, como eu falei, a recorrente ela é uma pessoa jurídica enquadrada, né, como contribuinte CMS no regime periódico de apuração, que apura créditos e débitos sobre suas operações. E o que acontece é que mesmo quando ocorre a subcontratação desses terceiros, esses terceiros eles nem sequer são responsáveis tributários, né? Toda a tributação nesse tipo de operação, consoante o que preza o artigo 316 do regulamento CMS, na contratação de autônomos e principalmente contribuintes enquadrados no Simples Nacional, toda a responsabilidade tributária passa a ser do contratante, né, desses subcontratados. Então, se o crédito não seria de direito, né, do contribuinte sobre o qual recai todo o ônus tributário, por que eu oferiria, então, esse crédito para um subcontratado que sequer paga o imposto, né? A gente teria aí um patente desvio da não cumulatividade, né? Então, isso não pode ser sequer admitido. Além disso, acho que esses são os principais pontos, tá? Ilustríssimos, relacionados a tanto à nulidade quanto ao mérito dessa autuação. Mas ainda que isso não seja suficiente e se resolva manter ou manter parcialmente, né, a autuação, no mínimo a gente teria que, como bem pontuou também o senhor presidente, trazer a aplicação da sistemática do artigo 72C do regulamento para que esses débitos sejam deduzidos do montante de créditos acumulados que essa transportadora, né, essa recorrente, já possui ali na sua escrita fiscal como um saldo credor junto à administração do Estado de São Paulo. Para além disso, e para finalizar, ilustríssimos, a gente tem a questão de uma aplicação de multa de 100%, onde sequer foi comprovado qualquer atividade qualquer indício, né, de dolo, fraude ou simulação. E sem maiores delongas, recentemente a gente teve aí julgamento das cortes superiores sobre a aplicação da multa de 100%, então essa multa também seria descabida. Então, senhores, de forma bastante sintetizada, tentei trazer aí o resumo, né, do que a gente entende, do que a recorrente entende, do porquê que essa autuação não deveria persistir, e espero ter ajudado um pouco aí no esclarecimento das questões atinentes ao auto. Fico aqui à disposição e agradeço pelo tempo e também desejo aí a todos um bom dia e um excelente resto de sessão para todos. Obrigada. Obrigado, agradeço, doutora Nathalie, pela objetividade, vou passar o voto. No tocante à alegação de decadência, não existe razão recorrente. Para as apurações de crédito nível do imposto, a matéria relativa à decadência está pacificada nesse título pela súmula 9. Diz o seguinte: nas apurações originadas da escrituração de crédito indivíduo semestre, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Assim, aplica-se aos autos a regra decadencial prevista no artigo 173, inciso 1 do CT. O artigo 52, Lei 13457, determina o caráter vinculante das súmulas, quanto os órgãos de julgamento desse TIT
Deste modo, não ocorre a pretensão da requerente. Relativamente à alegação de nulidade do orçamento, erro na descrição dos fatos e consequente cessamento de direito de defesa passa por meu entendimento. A adição proferida no AIN 4088227, dígito 5, não vincula o presente julgamento, uma vez que foi tomada de acordo com as provas dos autos, que são diversas à do presente, pois aquele se refere a operações do período de 1 de 2011 a 12 de 2011, e este do período de 1 a 12 de 2012. O artigo 26 da Lei 13.457 garante a livre apreciação das provas por parte do órgão de julgamento. É fato reconhecido pela autuada que adquiriu combustíveis com notas fiscais que abrangiam combustível consumido por caminhões próprios e de terceiros. A aquisição de combustível consumido por caminhão e terceiros, mesmo que arcada economicamente pela autuada, não confere direito ao crédito do imposto por ano, como expôs na resposta à consulta tributária 8845/2016. O fato de os terceiros utilizarem as carretas da autuada não altera o tal entendimento, uma vez que o combustível é consumido pelos caminhões dos terceiros contratados, que são da propriedade deles, contratação de caminhoneiros autônomos proprietários de caminhões, e não pelas carretas. A cessão das carretas aos terceiros contratados não configura a prestação de serviço de transporte, ou seja, não há tributação de ICMS, assim não há direito ao crédito do imposto pela anterior aquisição de combustível, como prevê o artigo 38 da Lei 6374, que garante direito ao crédito apenas em razão de operações de prestações regulares e tributárias. Nesse sentido, observe o exposto na resposta à consulta tributária 17.147/2018, transcrita aqui no meu voto. Assim, a acusação fiscal é coerente com determinada pela legislação, não sendo diversamente alegado absurdo. As normas indicadas como infringidas, artigo 59 e 61, cujo fundamento é o artigo 38 da 6374, já citado, do regulamento, estão em perfeita consonância com a acusação fiscal, uma vez que tratam da não cumulatividade do imposto e o direito ao crédito, que não acolhe o creditamento relativo à aquisição de combustível utilizado para a prestação de serviço de transporte realizado por terceiros contratados, mesmo com a utilização das carretas da autuada, como acima exposto, não necessitando de nenhuma outra especificidade, além dos fatos que foram descritos no relato da infração e relatório circunstanciado. Assim, diversamente alegado, a adequada fundamentação legal e descrição dos fatos. A assertiva que foi glosada 100% dos créditos é exclusiva da requerente, não no lançamento fiscal e contraditória, pois ela reconhece que o fisco, abre aspas, deixou de incluir em suas glosas algumas compras do mesmo período. Ademais, foram objeto de glosa apenas as aquisições de combustível que constam da conta 31101001000001, combustível, adiantamento de viagens do Razão Analítico, ou seja, apenas as que foram contabilizadas como sendo referentes ao combustível adquirido e destinado a terceiros como adiantamento, vale abastecimento ou por conta da Gabi Transporte, nos dizeres dos contratos, folha 107 a 223, uma vez que tais aquisições possuem a contrapartida em adiantamento combustível contrato, e ao final, folhas 529, os débitos são iguais aos créditos, o que demonstra que estão relacionados. O artigo 26 do Código Civil estabelece que os livros da empresa provam contra as pessoas a que pertencem e a autuada não refuta seus registros. O quanto do crédito foi glosado e não glosado depende da proporção em que foram utilizados os caminhões de terceiros contratados na prestação de serviço de transporte. Assim, leva-se em consideração as prestações realizadas com a falta própria da requerente. O critério adotado pelo fisco está bem clarificado, folhas 1422 a 1423. E o seguinte: para corroborar as alegações acima transcritas, defendem junto aos autos as notas fiscais, folhas tais, todavia esses documentos não podem ser aceitos para gerar crédito para a autuada, não apenas porque se refere ao fornecimento de combustível para a prestação de serviço de transporte realizado por terceiro, mas também, primeiro, que essas notas não há qualquer informação a respeito dos veículos abastecidos, portanto, não há possibilidade de se fazer qualquer verificação para efeito do direito ao crédito. Segundo, algumas das notas fiscais de maiores valores se referem a diversos abastecimentos realizados na zona rural em outros estados. Portanto, a prestação de serviço de transporte teve início em território em outros estados. Logo, o ICMS sobre essas prestações é devido ao estado onde se iniciou a prestação. Todavia, na dos jogadores, essas alegações não condizem com a realidade, primeiramente não selecionando as notas fiscais pelo CFOP como aduz a deferente. Por meio dos documentos carregados autos, denominados razão analítica, pode-se perceber facilmente o controle da autuada, relativo exclusivamente ao combustível utilizado como parte do pagamento pela subcontratação de serviço de transporte. Por consequência lógica, glosamos o crédito apenas em relação a essas notas fiscais de aquisição de combustível que aparecem discriminadas no razão analítico. Esse foi o critério adotado, conforme já havia descrito no relatório circunstanciado.
Deste modo, mais uma vez esclarecemos que devem ser glosados não somente os créditos das notas fiscais de combustíveis que foram lançados na coluna débito do razão analítico e que também foram escriturados como crédito semestre no registro de entradas. Assim, em razão das notas fiscais não discriminar os combustíveis abastecidos, terceiros ou próprios, o fisco utilizou-se das informações das notas fiscais de combustíveis que foram lançadas na coluna débito do razão analítico, conta 311010010001 combustível de adiantamento de viagem, e que também foram escriturados como crédito de semestre livre de registro de entradas, além dos abastecimentos realizados em outros estados. Sobre a matéria, a recorrente teve plenos de defesa, pois apresentou petição após a manifestação do auditor fiscal atuante, foi objeto de diligência pela 12ª e 7ª Câmara Julgadoras e apresentou suas manifestações. Assim, não há qualquer argumento de surpresa quanto ao critério adotado pelo fisco e nem qualquer cerceamento de direito de defesa. Eventuais equívocos no demonstrativo não devem compreensão do critério adotado pelo fisco, que, como exposto, está bem fixado, mas decorre da análise das provas dos autos. O efeito demonstrativo lista as informações de cada nota fiscal. Assim, eventual incorreção é sanável, sem comprometimento da certeza e liquidez dos valores a serem exigidos, e possibilita que a recorrente possa se insurgir de qualquer das operações ali consignadas. O artigo 11 da Lei 13.457 dispõe que as incorreções ou omissões de autorização não acarretam a sua nulidade. O artigo 13 da mesma lei autoriza a correção pelo órgão de julgamento. Como dito, as 12ª e 7ª Câmaras Julgadoras determinaram diligências e a recorrente apresentou suas manifestações, de modo que entendo desnecessária qualquer diligência para sanar vícios flagrantes exaustivamente alegados, uma vez que, em razão do exposto, não os observa e eventual redução da exigência fiscal decorre da análise de provas de acordo com a acusação fiscal, não necessitando de qualquer procedimento de correção para o auditor fiscal atuante. Considerando oportuno e em consequência lógica, posso apreciar as provas dos autos e que foram objeto das diligências determinadas. Aduz a recorrente que o auditor fiscal atuante deveria analisar todos os contatos, no entanto, mesmo notificado, não apresentou a totalidade deles, como consta relatório da inflação. Observa o entendimento exposto no processo número tal do TJSP, relatoria do desembargador Marcos Pimentel Tamazia. Em seguida, Alberto Xavier conclui que a força do princípio material é tão grande que, abre aspas, o dever de investigação do fisco só cessa, na medida a partir do limite que o seu exercício se tornou impossível, em virtude do não exercício ou do exercício deficiente do dever de colaboração do particular em matéria de escrituração mercantil. O STJ, processo do tal, ministro Benedito Gonçalves expôs. A teoria de jurisprudência da Corte, o executado, por não ter cumprido a obrigação fiscal em desfavor da arrecadação, não pode tentar subverter em seu favor as disposições contidas na lei, forçando uma interpretação que beneficie a sua própria torpeza. Isso vai contra o princípio incuspido na teoria geral do direito que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. As informações do livro Razão fazem prova contra as pessoas a que pertencem como dispõe o Código Civil. Assim, as informações do livro Razão possuem veracidade e a autora não se insurge contra elas, quando poderia provar que tais informações abrangeriam também as requisições de combustível destinadas à frota própria, diversamente do que consta na conta 311010010001 combustível adiantamento viagens do razão analítico. Apoio o entendimento da doutora Tatiana Martinez de que os documentos identificativos não são suficientes para cancelamento integral da autoinfração. A Corte da 12ª Câmara Julgadora determinou diligências para que a auto-recorrente trouxesse provas de todas as notas fiscais que deveriam, a seu ver, ser excluídas do AIM. A recorrente apresentou documentos de florestais. Em relação às notas fiscais indicadas que constam razão analítica na conta tal, mas que não foram objeto de glosa, elas não são objeto de anotação, assim, não há diligência a ser excluída. Quanto às notas fiscais não identificadas pelo autuado, o auditor fiscal atuante apresentou planilha com a identificação delas nos autos. A recorrente alegou divergência entre valores constantes do razão analítico com os valores efetivamente autuados relativamente a notas fiscais 4745, 762, 967 e 17365. Relativamente às notas fiscais 4745, 762 e 967, o valor exigido nos autos é menor do que o registrado do razão analítico, de modo que mantém-se o valor dos autos em relação à proibição de reformar-se empréstimos. De fato, a nota fiscal 17365 do demonstrativo do fisco não consta as folhas 268, assim deve ser excluída a agência relativa a referir à nota fiscal. Dos poucos equívocos apontados, 4, dentre mais de 3.000 operações que constam do demonstrativo, de folhas 6 a 105, não são suficientes para cancelar toda a autofração, nem colocar em dúvida o critério adotado pelo fisco. Ainda exemplos poucos, não pode se constituir todo o lançamento fiscal, uma vez que cada operação está detalhadamente identificada no demonstrativo, de modo que permite a insurgência da autuada para cada operação. Nesse sentido, dispõe o parágrafo
1º do artigo 22 da Lei 13.457. O sujeito passivo poderá contraditar o demonstrativo elaborado pelo fisco nos termos desse artigo, fazendo de forma objetiva, com a indicação precisa do erro ou incorreção contados, e com a apresentação da correspondente comprovação, sob pena de terem por exatos os dados nele constantes. Na ausência de esclarecimento, pois o auditor fiscal atuante expressamente fez a identificação nos autos das notas fiscais não identificadas pela autuada, e dentre as mais de 300 trazidas por ela, apresentou apenas 4 inconsistências, ou seja, a recorrente pôde exercer especificamente seu direito de defesa. E como já exposto, o critério adotado pelo fisco está claro, e a autuada o bem compreendeu, pois se insurgiu apontando planilhas, citando exemplos de notas fiscais, exemplos de erros, o julgamento promoveu diligência, e a recorrente se manifestou de modo que demonstra seu conhecimento da matéria, tratando-se de inconformismo, o que não é causa de nulidade da auto-infração. A diligência determinada pela 7ª Câmara Julgadora decorreu em face da preservação do contraditório. Assim, abriu-se a oportunidade de manifestação do fisco em face da petição apresentada pelo autuado. Os critérios preliminares adotados pelo fisco foram expostos por diversas vezes no autos, pelo auditor fiscal atuante, pela decisão primeira instância, pela conversão de diligência, pela colônia da 12ª Câmara Julgadora, e a simples e objetiva. Houve glosas de crédito das notas fiscais contabilizadas na conta 31101 001 00001, combustível, adiantamento e viagem do razão analítico, e que foram escriturados no livro registro de entradas da autuada. Ao invés de provar as eventuais requisições de combustíveis que foram destinados à sua frota própria, a despeito do que foi contabilizado, a recorrente busca, com exemplos poucos diante das mais de 3.000 operações, demonstrar sua ignorância quanto à matéria, alegando nulidade do AIN, excessivamente defesa, o que, como exposto esse voto, não procede. Pelos elementos do autos, eles são suficientes para manter convencimento, assim desnecessária qualquer diligência. Destaque exclui apenas a exigência relativa à nota fiscal 17365 do demonstrativo do fisco. Quanto à alegação de violação do princípio não como atividade, não assiste razão à recorrente. Como exposto no item 2 desse voto, a aquisição de combustível consumido por caminhões de terceiros, mesmo que arcada economicamente pela autuada, não confere direito ao crédito por parte da autuada, mesmo que com a utilização da cadeia da recorrente, em respeito à própria não como atividade. Artigo 38, emenda 374. A decisão da RT 6.40.26.352/2013, citada pela autuada, foi reformada pela Câmara Superior, em favor do fisco, relator do Alberto Podgaek. O crédito é um direito condicional pela legislação, como previsto no artigo 37, 38, 40 e 41 da Lei 674, de modo que se terceiros contratados não cumprem as condições para o direito ao crédito, não se trata do completamento e enriquecimento ilícito indevido do fisco, mas sim o cumprimento da lei. Regime do simples é opcional por parte do contribuinte. Assim, se é vantajoso ao referir regime em detrimento do crédito do imposto, o fisco arca financeiramente com o benefício, não justificando a pretensão da recorrente tomar o crédito que a lei não lhe permite. A matéria relativa à alegação de que foram glosados também créditos semestres consumidos pela falta própria e nulidade do AIN já foi apreciado no item 2 deste voto. Distorção não como atividade haveria se, além dos benefícios do simples, em que a apuração dos créditos e débitos é presumida de forma a aplicar um percentual sobre o faturamento, ou seja, já se leva em consideração eventuais, ainda se permitisse o pretendido acreditamento, pois se estaria admitindo o crédito em duplicidade pelas mesmas operações. É o mesmo que ocorreria se uma pessoa optar pelo desconto simplificado do imposto sobre a renda, ainda pretendesse abater adicionalmente despesas médicas, escolares, etc. Destaque não ocorre a pretensão recorrente. No tocante à alegação de inexistente prejuízo da a aplicação do artigo 72C do Regulamento de Enriquecimento Ilícito não assiste razão à recorrente. O artigo 72C do Regulamento não se presta ao fim pretendido pela recorrente, e traz entendimento estuante da sistemática do crédito acumulado que existe há décadas, e que deve ser apreciado de forma sistemática, ou seja, de todas as normas que o regem, e não apenas isoladamente o artigo 72C do Regulamento, como faz a recorrente. O crédito acumulado gerado somente poderá ser utilizado após sua apropriação, artigo 72 do Regulamento. A geração do crédito acumulado é determinada nos termos do artigo 72A do Regulamento, não constando que a autuada tenha adotado as providências nesse sentido. Após a geração do crédito acumulado, ele é apropriado de acordo com as condições do artigo 72B do Regulamento. Na hipótese de haver autoinflação e imposição de multa, em decorrência da inflação relativa ao crédito do imposto, ou relativa à operação ou prestação em que tenha havido falta de pagamento do imposto, antes da apropriação do crédito acumulado, o valor é deduzido do montante passivo de apropriação, artigo 72 do Regulamento, ou seja, do montante que se deseja apropriar, deduz-se o valor exigido da autoinflação, até o seu pagamento ou decisão administrativa definitiva favorável ao contribuinte. Assim, a cobrança da autoinflação permanece e o valor dele retém o crédito acumulado que se deseja apropriar. Ou seja, o que se suspende não é a cobrança da autoinflação, mas sim o crédito acumulado que se deseja apropriar.
Ademais, recorrente não demonstra que gerou crédito acumulado nos termos do artigo 72A e nem faz a apropriação dele, conforme o artigo 72B, ambos do regulamento. Assim, ela não possui crédito acumulado utilizável, que, caso existisse, poderia servir para pagamento do auto-inflação, mas não para afastar sua cobrança. Note-se que a existência de tal credor não se traduz em crédito acumulado, que deve seguir as disposições das normas do título 3, capítulo 5 do regulamento, e nem a óbice para a agência do auto-inflação. Nesse sentido, a Câmara Superior exalou o seguinte entendimento no processo DRT2 5464-97/2010, relator Dr. Celso Barbosa Julião. Como bem lembrado pela doutora Operação Fiscal, o tema já foi exaustivamente discutido pelo plenário desse TIT, tendo sufragado o entendimento majoritário que o valor indevidamente acreditado deve ser sempre reclamado na auto-inflação, seja qual for o saldo do credor do imposto do período. Ainda foi decidido no Câmara Superior no processo DRT 6, 4092-462, de 2017, voto vencedor, ilustre doutor Alberto Podcaik. No entanto, a questão da impossibilidade da agência dos impostos por crédito indevido, quando a agência do saldo credor continuar no escrito fiscal, é matéria há muito rechaçada por esse egrégio tribunal. Assim, descabe a aplicação do artigo 72C do regulamento e muito menos o cancelamento da multa. Diversamente do alegado, há prejuízo quando o contribuinte acredita indevidamente, pois opõe esses valores ao fisco, que ficam latentes em sua escrita fiscal. O artigo 527A do regulamento é inaplicável aos bens altos, uma vez que a agência do imposto, fator impeditivo objetivo para sua aplicação, independentemente do dolo, fraude e simulação, conforme com o seu caput. Nesse sentido, a Câmara Superior desse TIT rechazou a possibilidade de aplicação do artigo 527A do regulamento para infrações relativas ao crédito do imposto, como se verifica no julgamento item 1, relativo ao crédito devido ao imposto no processo da ETC 3, 401852, 2013, voto vencedor do Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior. Destaque não acolhe pretensões da requerente. A adição por fim no AN 4888277 não demonstra divergência, pois, embora possa se tratar da mesma infração, mesmo fator, ela foi fundada nos próprios laudos que, como exposto no item 2 desse voto, não são as mesmas do presente processo. E o artigo 26 da Lei 13457 garante a livre prestação das provas perante o órgão de julgamento. Ademais, se tratando de decisão tomada em base de provas diversas presentes autos, não há identidade fática, de modo a demonstrar divergência jurisprudencial conforme entendimento do STJ. Destaque no acordo da petição recorrente. Quanto ao juros, a súmula 10 desse título foi revisada nos seguintes termos. Os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multas exigidas em auto-inflação estão limitados na taxa Selic. Então, o destaque limita a aplicação dos juros na taxa Selic. Pressuposto perante pressuposto mínimo à admissibilidade, com esse recurso ordinário e do parcial provimento, para excluir a agência fiscal relativa à nota fiscal 17365 do demonstrativo do fisco e limitar os juros aplicados ao montante de imposto e multa à taxa Selic. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de registração. O voto está registrado, o processo está em discussão. Presidente, Sim. gostaria de pedir vista do processo para dar uma analisada com calma. Tudo bem. Só que eu estou com um problema. Durante todo o seu voto, enquanto eu ouvia, eu tentava voltar para o sistema, porque apareceu a informação que tinha expirado. E agora só está dando erro no servidor. Eu não sei se os colegas também estão com esse problema. Eu acho que eu tenho que, então, desligar minha máquina e religar. Eduardo. Porque eu tentei, acho que no mínimo umas 6 vezes. Eduardo. E reitera essa informação. Pois não, Pedro? Deixa eu te dar uma dica para você, que eu fiquei sabendo ontem. O sistema, esse sistema novo da Fazenda, até comentei com o presidente, está dando atualização semanal. É toda semana. E tem computador que automaticamente atualiza o sistema e tem computador que não atualiza. Por exemplo, eu troquei de máquina porque a minha máquina anterior estava com o mesmo problema igual a sua. A gente não conseguia atualizar e não conseguia entrar no sistema. Essa que eu coloquei agora já dá atualização. Não sei por quê. Aí o Pedro é de TI, o Pedro sabe muito bem o que eu estou falando. Então, precisa ver lá com o pessoal técnico, com você, para pegar essa atualização semanal, viu, Eduardo? Porque daí realmente estava dando isso daí, essa questão que você
Está falando para você aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar minha máquina e religar. Até então, eu não tive nenhum problema de atualização, né? Toda semana eu tenho entrado normalmente, é a primeira vez que isso acontece. Mas eu vou fazer isso de desligar e ligar. Tenta limpar o histórico também, Eduardo. E, paralelamente, eu vou tentar, se eu já sentir dificuldade, eu já vou entrar em contato com o Hélio, com o pessoal de assistência. Tá bom? Então, eu peço só um pouquinho a paciência dos senhores, que eu vou tratar desse procedimento, tá? Então, eu vou sair da reunião e tentar regularizar. Tá. Então, vamos aguardar um tempo aí para o doutor Eduardo Soares de Mello tentar entrar novamente no sistema. Pedir licença só um minuto, enquanto o doutor Eduardo tenta entrar de novo no sistema. Você está me ouvindo, Pedro? Estou te ouvindo, Eduardo. Antes de desligar, eu tentei pela enésima vez, entrei. Mas a sua imagem tá opaca, viu, Eduardo? Agora voltou, está voltando. Está voltando. Tá. Eu tentei antes de desligar. A imagem está meio com uma resolução ruim. Mas eu tentei de novo. Na mesma hora abriu, eu gravei minha solicitação de vista. Realmente esse tema está dúvida. Não, que bom que resolveu, né, pelo menos. Que bom resolveu. Cada sistema é um flash, né, doutor Eduardo? Viu, presidente? Eu não sei se você me ouviu. Já ouvi. Perfeito. Já concedi a vista para o doutor Eduardo Soares de Mello. Então, doutora Nathalie, o processo voltará oportunamente. Agradeço a presença. Um bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada. Passar para o processo de indústria agroquímica Braido Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique.
Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, doutor Carlos, não apresenta os autos? Ok, presidente. Um minutinho. O auto é composto de uma infração. O presidente emitiu nos meses de julho de 2020 julho de 2020 a julho de 2022 notas fiscais eletrônicas no valor de tanto, consignando a declaração falsa contra estabelecimento de destino. O contribuinte emitiu notas fiscais de venda de sebo sob o abrigo do diferimento do ICMS previsto no artigo 383 do RICMES, informando como destinatária a Monte Real Reciclagem Animal Limitada, inscrição estadual final 118, que foi declarada nula por simulação da existência do estabelecimento através do PC, através do processo administrativo de constatação de nulidade de inscrição, final 14416. Notificado a comprovar as operações, o contribuinte apresentou efetiva realização, apresentou resposta e os documentos juntados sem que lucrasse êxito na comprovação da efetiva realização das operações com o suposto destinatário. A empresa autuada, hora recorrente, apresentou defesa. Em manifestação, a fiscalização refletiu a defesa apresentada requerendo a manutenção do auto de infração. A autoridade julgadora de primeira instância julgou procedente o auto de infração, mantendo a penalidade aplicada. Inconformada, a recorrente apresentou recurso ordinário. Apresentação fiscal apresentou suas contra-razões do recurso ordinário, programa para não provimento de recurso, e viemos concluir esse é o relatório, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Doutor Fernando, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Obrigado. Bom, como já foi bem relatado aí pelo doutor Carlos, né, a gente está aqui diante de um auto de infração em que a recorrente ela realizou vendas, né, do seu produto para terceiros, tá? Esse terceiro ele foi considerado inidôneo posteriormente a essas vendas, tá? E aí, em razão disso, a fiscalização lavrou o auto com uma alegação, aí, uma acusação de que supostamente teriam sido informados, né, teriam constado informações falsas na nota fiscal, em especial aí com relação à destinação do produto, tá? Eu quero trazer primeiro aqui um ponto relevante com relação à nulidade aí dessa decisão da DTJ, tá? Nós trouxemos na impugnação um argumento que leva aí à nulidade do auto de infração, tá, por bis in idem, e só que a leitura da decisão da DTJ mostra ali que esse argumento sequer foi analisado, tá? A gente trouxe até aí no recurso alguns trechos aí da decisão, tá? Praticamente a íntegra ali do início da decisão até ela entrar no mérito, tá? E esse ponto não foi analisado, não foi considerado, que caracteriza aí um cerceamento do direito de defesa e até supressão de instância, tá? Então, por esse motivo, eu peço aí já preliminarmente a nulidade dessa decisão da DTJ, tá? Passado esse ponto, tá, a gente tem também a questão atinente à nulidade do auto de infração, tá, que foi trazida ali na impugnação, não foi analisada pela DTJ, tá, mas trouxemos aqui novamente no recurso, tá. O que acontece? Como foi relatado ali pelo Dr. Carlos, tá, nós temos aqui operações abarcadas pelo diferimento, tá. Então, o que acontece? O diferimento, claramente, ele não ilide ali o pagamento do imposto, ele só posterga para um momento subsequente ali, tá? No caso desse diferimento, seria ou uma saída interestadual, ou uma exportação, ou até mesmo saída para estabelecimento industrial, tá? No caso, a recorrente ela está sendo cobrada aí, né, pelo imposto correspondente a uma
saída posterior, né, que foi recolhido em uma saída posterior. Ou se não foi recolhido, talvez não tenha sido recolhido por alguma isenção ou alguma outra hipótese que foge aí ao alcance da recorrente, tá? Então, assim, já temos aqui um ponto em que, ao cobrar da recorrente, você pode muito provavelmente cobrar duas vezes esse imposto, e esse fato nem sequer foi averiguado aí pelo fiscal, tá? Então, aqui a gente já pleiteia aí a nulidade do auto de infração por conta desse vício, desse equívoco da fiscalização, tá? Agora aqui passando para o mérito, tá? É, nós temos aqui claramente, tá? Eu não vou me estender muito quanto a questão do STJ, a súmula 509, porque é um tema bastante recorrente aqui no TIT, tá? Não vou cansá-los aí com discurso sobre a súmula 509, tá? Mas o fato é que o caso envolve a aferição da boa-fé da vendedora, que no caso é a recorrente, tá? Então, eu quero passar aqui só rapidamente pela natureza desse diferimento, tá? Ele está previsto ali no artigo 383 do regulamento do ICMS, tá? E ele tem dois requisitos básicos, tá? Um é a natureza do produto, no caso aqui nós temos o sebo bovino, né? Que é um subproduto aí da matança do gado, tá? Então ele está inserido nessa hipótese do diferimento, tá? E o outro requisito seria o destino dessa mercadoria, tá? Ele não pode ter sido destinado para fora do estado, para exportação ou para estabelecimento industrial. No caso, essas vendas elas foram internas, tá? E para estabelecimento não industrial. Então, a gente tem aqui caracterizadas as hipóteses do diferimento, tá? Quanto ao mérito em si, tá? O que ocorreu aqui? O fiscal, ele trouxe um racional que implica na aplicação retroativa aí dos efeitos da nulidade do estabelecimento industrial aí da inscrição estadual, né? Da Monte Real, tá? Essas operações aqui, elas são de julho de 2020 a julho de 2022, tá? O estabelecimento foi declarado inidôneo ali a partir de em agosto de 2022. Claro, estendeu os efeitos para o passado, né? Mas a declaração de inidoneidade aí foi posterior. Então, o contribuinte ele não tinha como saber, né, que tinha aí qualquer tipo de irregularidade com relação ao seu adquirente, e até eu vou trazer aqui as provas, né, que demonstram isso, tá? Então, eu quero só trazer um outro ponto antes de entrar efetivamente aí nessas provas, tá? Que foi o viés que a DTJ deu aí para análise dessas provas, tá? Ela considerou que o artigo 136 ali do CTN, ele traz uma hipótese de responsabilidade tributária objetiva, tá? E aí ele fez toda a análise do conjunto probatório e do caso sob o viés de uma responsabilidade objetiva. Então, ele atropelou todas as provas aí produzidas pela recorrente, tá? Só que é pacífico aí na doutrina, tá? Que a responsabilidade tributária, ela não é objetiva, tá? Enfim, o, deve ser, a culpa, né? Ela deve estar caracterizada ali, o elemento culposo, no mínimo, deve ser caracterizado, e mais, deve ser trazido todo um contexto ali fraudulento, de conluio e etc. Tá? Feito esse esclarecimento, tá? Eu quero passar aqui para o primeiro ponto aí da acusação do fiscal, tá? Todo o contexto para a lavratura do auto de infração foi trazido a partir aí de algumas notas fiscais que foram emitidas com o estabelecimento incorreto indicado, tá? As notas foram emitidas para Minas Gerais, sendo que o estabelecimento correto era de São Paulo, tá? O que ocorreu aí? A recorrente, enfim, cometeu um equívoco ali quanto à obrigação acessória, né? Em vez de fazer o cancelamento das notas, ela emitiu notas de devolução para anular essa operação, tá? E, na sequência, emitiu a nota correta. Inclusive,
os pagamentos recebidos, né, são contemporâneos à emissão dessa nota correta, tá? Então, o que fica demonstrado que realmente foi um erro formal nesse ponto, tá? Dito isso, é importante aqui a gente adentrar também a questão das provas que foram anexadas aos autos, tá? Pela recorrente. Todas elas estão em linha com a jurisprudência aqui do Tite para situações como essa, para demonstrar que realmente houve boa-fé por parte da recorrente, tá? E que as operações são lícitas. Enfim, se o adquirente posteriormente foi declarado inidôneo, não diz respeito aqui à falta de diligência por parte da recorrente, tá? Em primeiro lugar, né, foram anexadas ali as consultas, né, a regularidade fiscal da Monte Real junto ao Sintegra, Receita Federal, Secretaria da Fazenda Estadual e Municipal, todas elas contemporâneas às operações, tá? Um outro ponto aqui, foram anexadas as notas fiscais de venda, né, evidentemente, para Monte Real, tá, da Braido, que é a recorrente para Monte Real, né, os extratos de transferência bancária comprovando que houve o pagamento por parte da Monte Real para a recorrente, tá? Então, as operações efetivamente ocorreram, houve o recebimento, houve o desembolso financeiro, tá? Outro ponto aqui, nós temos também, anexamos aí ao processo os registros fiscais de saída das mercadorias. Então, veja, houve a diligência ali antes da negociação, né? Foi verificada a legitimidade do adquirente, tá? À época das operações, tá? Temos a cópia das notas fiscais, temos extratos comprovando que houve o pagamento, né? Tem o registro de saída e, além disso, ainda nos preocupamos em anexar aqui um indicativo de preço, tá? Emitido pela Aboíça Commodity, que atesta que essas vendas feitas para Monte Real foram a valor de mercado, ou seja, não tem qualquer tipo de conluio, de acordo, enfim, de simulação, no sentido de fazer operações subfaturadas, por exemplo, ou operações meramente formais, tá? Não, realmente tudo isso ocorreu, tá? E a entrega das mercadorias ocorreu, tá? Quanto à entrega, tá? O fiscal bateu muito na questão de que ele queria ali o CTS, tá? Infelizmente, por ser vendas com cláusula FOB, a responsabilidade foi por parte do adquirente de fazer esse transporte, tá? E aí, nesse ponto, o fiscal ele se apegou a 13 notas de um conjunto de mais de 500, para dizer que as notas estavam irregulares porque não tinham a placa do caminhão, tá? 13 notas não tinham a placa do caminhão no universo de mais de 500, tá? Menos de 2% aí das operações que houve realmente um equívoco, uma falha ali na emissão da nota, que não constou a placa do caminhão que veio retirar aí o produto, tá? Mas essa conclusão ela não pode ser estendida a todas as outras notas, tá? Um universo muito pequeno aí, tá? Então, eu já encaminhando aqui para o final, tá? Nós temos bem claro que as operações de fato ocorreram, não há qualquer tipo de irregularidade, tá? Houve o pagamento, houve o transporte, houve a entrega, tá? Então, eu peço aqui para que seja dado provimento ao recurso da recorrente para que seja cancelado integralmente esse auto de infração. Eu agradeço aí a atenção de todos, eu estou à disposição aqui, caso de alguma dúvida. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutor Fernando. Doutor Carlos. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado, presidente. Primeiramente, afasto a preliminar de irregularidade, eis que, no âmbito do processo administrativo e tributário, o fisco poderá comprovar a prática de atos fraudulentos ou contrários à legislação e o próprio artigo 142 do CTN, que traz em seu bojo essa sistemática, delegando à autoridade administrativa a determinação do fato gerador da obrigação tributária, a identificação do sujeito passivo e o cálculo do tributo devido, bem como a aplicação da penalidade cabível. Vale destacar que o dispositivo é expresso, compete à autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento e identificar o sujeito passivo. Verifico que o auto de infração reúne todos os requisitos de que trata o mencionado dispositivo legal, estando plenamente regular. Em relação à alegação de nulidade do presente auto de infração em razão da ocorrência de bis e idem, a recorrente apenas pugnou pela inversão do ônus de prova para tanto, sem produzir qualquer prova. A recorrente emitiu documentos fiscais consignando destinatário falso, inexistente,
e está sendo exigido do imposto devido pelas operações de saída de mercadorias do seu estabelecimento, que não foram oferecidos à tributação sob justificativa de ocorrência de diferimento. Vale destacar que o diferimento não afasta a incidência do imposto e nem caracteriza o benefício fiscal, apresentando-se como um mecanismo de substituição tributária que desloca a exigência do imposto, que seria devido numa operação para um momento futuro, não subsistindo a sua pretensão de afastar a sua condição de sujeito passivo. Embora a recorrente alegue que a decisão de primeira instância não teria analisado o argumento sobre a nulidade da infração, tal alegação de nulidade não procede, pois a decisão recorrida analisou tais argumentos, as folhas 4.100 a 4.102, não havendo qualquer nulidade também nesse sentido. Melhor sorte não se reserva ao mérito, eis que não há que se falar em ilicitude das operações, tendo em vista que o auto-fração se refere à simulação de operações com a empresa Monte Real Reciclagem Anual Limitada, que teve sua inscrição estadual declarada nula em razão da comprovada simulação de existência de estabelecimento e simulação do quadro societário. Neste ponto, nos casos de infrações que não tratam de aproveitamento do crédito de operações comerciais com empresas inidôneas, como no presente caso, não há que se falar em aplicação da súmula 509 do Egresso Superior Tribunal de Justiça, aplicando a regra da imputação objetiva por infração de que trata o artigo 136 do CTN aos demais casos. Importante observar que este Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, em relação aos documentos que comprovam a boa-fé do adquirente das mercadorias, não adota exatamente as mesmas diretrizes estabelecidas pelo STJ. Ou seja, os acordos preferidos por esse tribunal consideram insuficientes os elementos definidos pelo STJ, como os meios de comprovação de boa-fé adquirente. Este Tribunal de Impostos e Taxa, há bastante tempo, já declarou para caracterizar a boa-fé e fazer jus ao crédito CMS, a necessidade de recurso especial, final 166, final 2010, Câmara Superior, relator Jean Paulo Camilo de Língua, em sessão de 29 de 2012. A demonstração de veracidade da operação da compra e venda. B. Declaração de inunidade posterior à celebração do negócio jurídico efetivo e consequente emissão das referidas notas fiscais. C. Comprovação de que o adquirente verificou a regularidade da empresa. E D. Comprovação de pagamento às empresas cujas notas foram declaradas inidôneas. Assim, ao revés, entende esse tribunal que deve ser comprovada minuciosamente a movimentação comercial, movimentação financeira e o transporte utilizado no fornecimento das mercadorias, com a identificação precisa dos responsáveis pelo pedido de mercadorias e pelo transporte que se deu à operação. Nesse sentido, é o trecho do acordo abaixo transcrito, a auto de infração 640-4, 11ª Câmara Julgadora, relator Ricardo Haddad, deve o contribuinte colacionar documentos que demonstrem não só a movimentação financeira decorrente das operações, como também outros elementos, como o transporte de mercadorias adquiridas e a identificação do representante responsável pela realização da comercialização, da qual é o termo em negrito. Pode ser verificado que nos documentos, as folhas 4.087 e 4.090, que os documentos que validariam as informações extraídas da base de dados do Sinteg ou da Receita Federal do Brasil, e que não são suficientes para concluir pela idoneidade da empresa pesquisada. Assim, embora a recorrente tenha comprovado que realizou consulta sobre a empresa Monte Real, junto à Fazenda Pública do Estado de São Paulo e do município de Fernandópolis, em datas próximas a algumas das operações objeto do presente auto de infração, não constataram dos documentos apresentados às folhas 4.084 e 4.086 as datas de consulta de banco de dados, tais como o CADESP e o Sinteg. Vale destacar também que não foi feita qualquer comprovação da efetividade das operações de compra e venda, tanto juntada apenas print de extratos eletrônicos referente à transferência de valores bancários, realizados para a conta corrente não identificada, tampouco a agência e o banco cujo beneficiário das transferências realizadas é identificado pela denominação Monte Real R, não tendo constatado o número do CNPJ do titular da conta de que transferiu o valor para a conta bancária da recorrente. Além disso, as auditoras fiscais atuantes verificaram, na resposta da notificação, que os valores creditados em conta nem sempre correspondem aos valores das notas fiscais, podendo englobar o recebimento das vendas efetuadas através de várias notas fiscais, o que não foi demonstrado pela recorrente. Não foram apresentados tickets de pesagem para todas as notas fiscais, a título de exemplo que não constam os tickets para notas fiscais
3.798, 799, 3.819 e 14.291. Segundo os tickets de pesagem, houve carregamentos efetuados em menos de 2 minutos, caso nota fiscal 3929, 39623, 970, 975 e 976. Parte dos tickets de pesagem possui campos para informação do número de nota fiscal, assinatura do motorista e o do supervisor da balança, porém esses campos estão em branco. No tocante ao transporte, a recorrente declarou que a retirada dos produtos foi realizada pela destinatária em caminhão próprio, não tendo sido emitido CTS, não fazendo, portanto, qualquer prova de transporte das mercadorias e, portanto, saída efetiva destas do seu estabelecimento e entrega para a destinatária. A recorrente também não comprovou a troca de mensagem com o suposto comprador, pedidos de compra ou contratos. Por conseguinte, a demonstração da veracidade das operações de compra e venda, inclusive com apresentações das suas tratativas comerciais e da comprovação dos transportes de mercadorias, não resultou demonstrada, não tendo a recorrente logrado isso para comprovar a efetiva entrega dos produtos para a destinatária e, portanto, a efetividade das operações realizadas. Isso porque a comprovação do transporte das mercadorias é extremamente relevante, pois permite que seja verificado se a mercadoria realmente saiu do estabelecimento emitente das notas fiscais. Cumpre destacar que o caso da mercadoria tenha sido de local distinto daquele apontado dos documentos fiscais e isso por si só já nos torna inábeis. Deste modo, não há prova contundente da veracidade das operações de compra e venda realizadas entre recorrente e a monte real, eis que não foram apresentados documentos incontestáveis que comprovassem as transações que supostamente teriam sido efetuadas entre elas. Neste contexto, forçoso conclui pela correção do trabalho fiscal, que conclui que as alegadas operações da recorrente com a monte real não ocorreram. Não há que se falar que a recorrente agiu de boa-fé, eis que não resultam comprovados os requisitos necessários para tal, tendo resultado provado da análise dos documentos apostados aos autos, que a recorrente emitiu notas fiscais para o destinatário falso. Em relação da atualização do valor básico para determinação à multa, é legítima a imposição da atualização do valor básico de multa no período anterior ao laboratório do auto-infração. E o tema já foi simulado por esse egrégio do Tribunal de Pós-Litágio, que é a súmula 13. A alegação da recorrente que a multa seria confiscatória não procede, eis que a multa está prevista no artigo 85 da 6.374, sendo vedado no processo administrativo tributário afastar a aplicação da lei, exceto quando a inconstitucionalidade da norma tenha sido declarada por meio da ADIM ou por decisão definitiva do STF, ou via sendo tal, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato administrativo, conforme o artigo 28 da 3457, não se aplicando a hipótese. Neste contexto, mesmo que a infração houvesse sido praticada sem dolo, fraude ou simulação, e ainda que não decorresse de falta de pagamento de imposto, entendo que não cabe a aplicação do artigo 527-A, tendo visto que não há nos autos fato relevante que justifique a redução ou relevação. Isso porque a relevação da multa aplicada é uma faculdade e não uma obrigação dos órgãos julgadores administrativos e também não ficou comprovado que a recorrente atende todos os requisitos legais para usufruir os benefícios. Assim, conclui-se que a fiscalização, ao lavrar o presente laudo, observou corretamente a norma vigente, aplicando corretamente os juros diários nos termos do artigo 96 da 6.374. Antes exposto, decido por conhecer o recurso ordinário e negar-lhe provimento, mantendo a íntegra decisão proferida em julgamento de defesa, do qual julgou procedente o auto de infração e multa. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Só pedir para fazer o registro do voto. Muito bem. O processo está em discussão, doutor Eduardo. Eu só fiquei com uma dúvida, porque, e aí eu não sei se o patrono ou o doutor Carlos podem me esclarecer, que é a alegação, né, na sustentação oral, de que a decisão de primeira instância seria nula, porque não houve o devido provimento jurisdicional, né? Mas, a não ser que eu esteja enganado, o patrono não esclareceu qual seria essa alegação. Quando a gente lê o voto do relator, ele sustenta que houve essa prestação jurisdicional conforme folhas 4.100 a 4.102 do processo. Só que também, para mim não ficar claro, qual foi esse argumento utilizado pelo patrono no recurso ordinário
e o que é que foi decidido nessas folhas 4.100 a 4.102. E se esse é um argumento autônomo, ou seja, suficiente para afastar a acusação fiscal ou não. Quer dizer, de repente, diante de todo o acervo probatório trazido no voto do relator, seria insuficiente. Então, assim, talvez tenha que ficar um pouco mais claro o que é que foi alegado, né, para justificar a nulidade da decisão monocrática e o que é que foi realmente tratado nessa decisão recorrida para justamente, se for o caso, afastar essa alegação preliminar. Eu fiquei com essa dúvida. Eduardo, na realidade, como você bem mencionado, a delegacia apreciou, sim, apreciou a questão, tá? Ela não foi explícita, mas houve apreciação, sim. Tanto é que eu menciono no meu voto também, você entendeu? Agora, não sei se você tiver à vontade de alguma coisa também, ou você pode ficar à vontade, viu, Eduardo? Assim, Não, tranquilo. Eu não tá? sei se o patrono quer tecer alguma consideração. Se me permitir, senhor presidente, doutor Sim. Eduardo, posso fazer só. Então, na nossa visão ali, a nossa leitura, tá? O nosso argumento foi bem claro ali, tá? Na impugnação, tá? Nós questionamos ali o bis in idem, né, decorrente dessa exigência aqui, tá? A gente tem o diferimento, tá? E não foi verificado ali pelo fiscal se houve efetivamente o recolhimento ali na etapa subsequente, que é o natural em situações de diferimento, tá? Na nossa visão, tá? Peço aí ver, né, ao doutor Carlos, tá? O acórdão da DTJ não entrou nessa questão, tá? Por isso que a gente trouxe a questão da nulidade da decisão aí por supressão de instância e cerceamento de defesa, tá? Senhor presidente, se me permite um comentário, Sim. quando o patrono fala desse bis in idem, na verdade, a gente percebe das alegações tanto da defesa quanto do recurso ordinário no seguinte sentido: como é uma mercadoria sujeita ao diferimento, então o que o patrono alega é o seguinte: alguém lá na frente vai pagar esse imposto. Quando, na verdade, isso não ocorreu, porque se a empresa emitiu nota fiscal para um destinatário falso, não se sabe para onde foi a mercadoria e muito menos não há como comprovar se foi feito um recolhimento posterior ou não. Então, exatamente a cobrança dela autuada com relação a esse imposto é porque houve a quebra do diferimento, não se sabe para onde foi esse produto. Então, nesse sentido, quando a DTJ mantém o auto de infração dizendo que não ocorreram as operações conforme descrito nas notas fiscais, automaticamente ela está rebatendo o argumento do bis in idem, porque não se sabe para onde foi esse produto e, portanto, não se tem nenhuma certeza de que tenha havido um recolhimento posterior. Não houve um recolhimento posterior porque justamente faz parte do esquema. Então, entendemos que implicitamente está, sim, combatido este argumento quando ela mantém o auto de infração e diz que não ocorreram as operações conforme descritos nos documentos fiscais. Essa é a nossa posição, senhor presidente. Doutor Fernando? Senhor presidente, só fazer mais um esclarecimento de fato aqui. A questão aqui é o seguinte, né? A fiscalização ela se ateve às notas emitidas pela recorrente, tá? Ela não foi verificar na escrituração, na contabilidade ali da Monte Real, qual foi o destino dessas mercadorias, tá? Então, assim, a gente não tem nos autos elementos para dizer e para sustentar que, por exemplo, essas mercadorias sumiram, enfim, o rastreamento da operação decorre da própria escrituração das empresas e o fisco tem como averiguar esse tipo de situação, né? Tá bom, eu vou fazer o seguinte, então eu vou pedir vista, eu vou verificar com um pouco mais de cuidado essa matéria e outras, e o processo retornar em breve, doutor Fernando. Perfeito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Obrigado. todos.
Estou pedindo licença, doutor Carlos. Eu já solicitei vistas para verificar essa questão e também os outros argumentos da autuada. Obrigado. Passar para o processo Nestlé Brasil Limitado, recurso ordinário, minha relatoria. No momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, recurso ordinário, são 3 acusações fiscais. Deixar de pagar ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas referente a operações tributárias de vendas e transferência de cápsulas de café. O erro na determinação base de cálculo, uma vez que utilizou indevidamente a redução base de cálculo contínua artigo 3º, inciso 3 do anexo 2 do regulamento, resultando uma tributação de 7% para saídas de café torrado em grão moído e descafeinado, produtos integrantes da cesta básica. Segunda declaração, deixar de pagar ICMS por emissão de nota fiscal eletrônica referente a operações tributárias de vendas com substituição tributária de cápsulas do café, com erro na determinação de base de cálculo, uma vez que utilizou indevidamente a redução de base de cálculo, contínua no artigo 3º, inciso 2, anexo 2 do regulamento. Terceira acusação fiscal, deixar de pagar o ICMS-ST por emissão de notas fiscais eletrônicas com erro na determinação base de cálculo do imposto devido por substituição tributária, referente a operações tributárias de vendas com substituição tributária de cápsulas de café, com erro na determinação de base de cálculo, uma vez que utilizou indevidamente a redução de base de cálculo, contínua no artigo 3º, inciso 3, anexo 2 do regulamento. Inconformada a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese alegações. Impossibilidade da modificação retroativa dos critérios jurídicos do exercício do lançamento, não incidência semestre em bonificações conforme a decisão judicial transitada julgado, princípio da legalidade e a caracterização da benesse da cesta básica como benefício relacionado ao tipo de produto, improcedência da cobrança de semestre em transferência, direito ao aproveitamento de crédito na mesma proporção dos valores adicionais de semestres exigidos e legitimidade da atuação da multa. Por fim, requer a nulidade por vício material da inflação, o parcial cancelamento do ITM1, a improcedência do auto-inflação, subsidiariamente, o parcial cancelamento do ITM1 do AIM, o direito ao estabelecimento autuado de complementar seus créditos semestre e a invalidade do cálculo da multa. A dona interpretação fiscal manifestou-se pelo não pelo recurso ordinário, a protesto de sustentação oral. Doutor Arthur, fique à vontade para realizar. Bom dia, senhor presidente, muito obrigado. Cumprimento os demais julgadores. Senhor presidente, eu preparei alguns slides para balizar a discussão. Eu gostaria apenas de saber se existe a possibilidade de eu compartilhar a minha tela, porque pelo Teams aqui não está aparecendo essa opção para mim. Há possibilidade sim, doutor Arthur. Outros patronos já conseguiram fazer isso nessa Câmara. Entendi. Para mim, está aparecendo assim, somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Eu não sei se existe alguma forma de habilitar a apresentação para mim, ou se não houver possibilidade, aí eu sigo a sustentação aqui porque, sem... doutor Arthur, eu também desconheço, porque outros patrões fizeram sem precisar autorização nem nada. Agora, não... agora apareceu aqui, liberou para mim. Tá. Perfeito. Vou compartilhar aqui, um minutinho. Senhores, estão vendo a tela compartilhada? Sim. Perfeito. Bom, vamos lá. Como bem relatado pelo senhor presidente, a discussão aqui são saídas promovidas pelo estabelecimento da recorrente, o Centro de Distribuição em São Bernardo do Campo, que foram saídas de cafés em cápsulas, em relação aos quais a empresa fruiu do benefício da redução de base de cálculo do ICMS previsto no regulamento, ao passo que a fiscalização entendeu que a fruição desse benefício seria indevida. Antes de passar para a questão de mérito, há 3 pontos que eu gostaria de chamar a atenção nessa sustentação oral. O primeiro deles é uma questão preliminar que foi levantada no recurso, que é o seguinte: algumas das operações autuadas
foram realizadas sob o CFOP 5910, que é o CFOP de bonificações. Ocorre que a recorrente possui uma ação judicial em que obteve um provimento já transitado em julgado, dizendo que operações dessa natureza não atraem a incidência do ICMS. Esse argumento foi trazido na defesa, mas foi rechaçado pela decisão de primeira instância por se entender que o estabelecimento autuado não teria sido contemplado nessa ação judicial. Então, eu até trouxe aqui do lado esquerdo um trechinho da decisão recorrida que fala justamente isso, né, que não constariam nos autos a identidade desse estabelecimento específico. A empresa autuada não consta como participante da lide, aqui é exatamente o que afirma a decisão recorrida. E do lado direito, eu trouxe um trechinho da petição inicial do mandado de segurança que discutiu o tema de bonificações, e deixa muito claro que o estabelecimento autuado foi sim contemplado pela coisa julgada obtida. Por esse motivo, há esse pedido preliminar para que seja afastada a cobrança do ICMS nas operações de bonificação. Passando já para o ponto 2, que é um tema que eu sei que é bastante conhecido pelos senhores, que é o tema da ADC 49 e da impossibilidade de cobrança de ICMS nas transferências de produtos entre estabelecimento do mesmo titular. Há uma parte relevante das operações autuadas que diz respeito a essas transferências. Eu sei que existe uma controvérsia aqui no tocante à modulação de efeitos e se isso abrangeria ou não autos de infração lavrados a posteriori, mas eu até trouxe aqui embaixo um precedente daqui do TIT também, que tratou de um auto de infração lavrado no marco temporal posterior à questão da modulação, mas ainda assim entendeu-se que a exigência do ICMS deve ser afastada, porque o objetivo da modulação de efeitos feito na ADC 49 foi justamente evitar a revisão de todas as operações passadas, tanto do ponto de vista do fisco, quanto do ponto de vista do contribuinte. Até porque o ICMS, por ser um tributo que afeta toda a cadeia, a exigência de um ICMS complementar em relação ao passado, revisitando as operações passadas, também afetaria os créditos das operações passadas. Então, o objetivo dessa modulação aqui, de acordo com o entendimento do contribuinte, que também está refletido em um dos precedentes aqui que eu citei, é justamente de que não existe a possibilidade do fisco querer rever operações pretéritas por conta do que foi decidido no âmbito da DC 49. E aqui, só antes de passar para o próximo tópico, também um esclarecimento que eu já percebi que tiveram alguns outros julgamentos em que, a nosso ver, houve uma interpretação não tão adequada, que é a questão do suposto estorno de créditos, porque a gente já viu esse entendimento da DC 49 ser afastada sob a premissa de que, olha, mas se for cancelado ou melhor, se o contribuinte deixar de tributar, né, as transferências pelo ICMS, há necessidade de estornar o crédito da entrada. O ponto aqui, senhores, é que essas operações foram originalmente tributadas pelo contribuinte, até porque a legislação não dispensava, né, o ICMS nas transferências, então foram tributadas a 7%, isso deu origem a um crédito de 7% para o destinatário, e o que está sendo discutido aqui é uma diferença, uma parcela adicional de ICMS que o fisco está cobrando, né, na diferença do 7% para o 18%, que é a carga cheia que o fisco entende devida, desconsiderando o benefício da cesta básica, e essa diferença não foi objeto de crédito, né, seja em relação aos insumos adquiridos pelo estabelecimento autuado, seja em relação ao destinatário. Então, a gente entende que essa questão do suposto estorno de créditos, né, como isso fosse um impeditivo para a aplicação da DC 49, não se aplica aqui ao caso. Passados esses dois pontos, eu já entro aqui num dos que a gente entende que é talvez a principal controvérsia, porque enfim, é importante ser bastante transparente com os senhores. É verdade que o tema dos cafés em cápsula já foi debatido no mérito, no âmbito do TIT, não por essa Câmara, mas por outras câmaras, mas existe uma questão que, a nosso ver, ainda não foi, ao menos não de forma aprofundada, abordada por esse egrégio TIT. E é isso o motivo que eu gostaria de chamar bastante atenção aos senhores. O ponto
Em 2013, houve um contribuinte que comercializava cafés em cápsulas e que teve a dúvida se os cafés se enquadravam no benefício da cesta básica. Ele submeteu uma consulta à Secretaria da Fazenda e a resposta à consulta tributária foi categórica. Sim, e até uma questão da aplicação do princípio da legalidade, os cafés em cápsulas, enquadrados no NCM aqui que está previsto na legislação, fazem sim jus ao benefício da cesta básica. E agora eu preparei uma linha do tempo aqui aos senhores que eu acho que ajuda bastante a visualizar a controvérsia. Essa resposta à consulta favorável de 2013 veio a ser publicada em agosto de 2017. E por que a publicação é relevante? Porque existe uma regra específica no regulamento ICMS de São Paulo, artigo 524, parágrafo 2º, que diz que a Secretaria da Fazenda poderá divulgar o teor da resposta à consulta ao público para orientar os demais contribuintes. Ou seja, pode-se entender que essa resposta à consulta, publicada em 2017, vale como uma orientação aos demais contribuintes. Os fatos geradores desse auto de infração aconteceram todos durante a vigência de uma resposta à consulta em que a orientação formalizada pela Secretaria da Fazenda era no sentido de enquadrar os cafés em cápsula no benefício da cesta básica. A primeira vez em que a Secretaria da Fazenda se posiciona formalmente de um modo diverso aconteceu em 2020, numa resposta à consulta envolvendo um outro contribuinte, mas vejam aqui a data, que é bastante importante. Foi após a ocorrência de todos os fatos geradores autuados. E aí tem uma outra coisa interessante, que é a resposta à consulta de 13, favorável ao contribuinte, foi reformada agora, super recentemente, em fevereiro de 24 apenas. Existe uma regra expressa, também no regulamento do ICMS de São Paulo, artigo 521, parágrafo único, dizendo que se o fisco muda de ideia em relação à interpretação ali dos fatos geradores, esse novo entendimento não pode retroagir, a não ser se ele fosse mais favorável ao contribuinte. Então, por essa razão, e deixando bastante clara essa linha do tempo, a gente entende que os fatos geradores estão contemplados durante a vigência de um entendimento formalizado pela Secretaria da Fazenda que corroborava o que o contribuinte fez. E aqui, apenas uma outra reflexão ainda a respeito do mesmo assunto, é interessante a gente pensar que se o entendimento favorável lá de 2013, publicado em 2017, não for estendido aqui para a recorrente, claramente vai ser gerada uma situação concorrencial, porque é um contribuinte fruindo de carga tributária de 7%, ao passo que a recorrente ficaria sujeita a uma carga de 18%. E é interessante aqui também notar que nós não estamos falando de um benefício fiscal que é negociado em bases individuais, a ponto de justificar um tratamento diferenciado. Nós estamos falando aqui de interpretação de uma regra da lei, do regulamento ICMS de São Paulo, e que foi interpretada para um contribuinte de forma favorável e está sendo aqui interpretada para outro contribuinte de forma totalmente diversa, o que não é admissível. E eu trouxe até aqui, por fim, um precedente da Câmara Superior do TIT, que fala que os efeitos formais da resposta à consulta aproveitam apenas ao contribuinte consulente. Entretanto, a solução jurídica nela contida expressa o entendimento oficial da Secretaria da Fazenda, aproveitando-se aos demais contribuintes em caráter de orientação, desde que presentes as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas. O contribuinte consulente, naquela oportunidade, vendia cafés em cápsulas, a recorrente vende cafés em cápsulas. São exatamente as mesmas circunstâncias. Feitos esses esclarecimentos iniciais, eu gostaria agora só de passar brevemente pela discussão de mérito, e até para colocar aqui aos senhores qual que é o entendimento da recorrente. O artigo que concede o benefício fiscal é o artigo 3º do anexo 2, inciso 3º, que diz que faz jus ao benefício café torrado, moído, classificado na subposição 09012 da NCM. O que o contribuinte está comercializando? Café torrado, moído, enquadrado nesse NCM. Esse ponto não é sequer discutido pela fiscalização. A fiscalização não questiona que a cápsula contém café torrado e moído. A fiscalização não traz qualquer questionamento em relação à natureza em si do produto, ou muito menos em relação ao NCM que foi utilizado. O ponto da fiscalização é que, a seu ver,
o uso de máquinas, ou se o produto teria um caráter sofisticado, que é o que a fiscalização diz, isso seria automaticamente, o produto deveria ser automaticamente excluído do benefício. No entendimento do contribuinte, quando a fiscalização deseja fazer, por exemplo, uma ressalva ao benefício com base em embalagem, por exemplo, porque é em cápsula, porque é em saquinho, ou num pote de vidro, a fiscalização faz expressamente. Né? É o caso, por exemplo, de água mineral, que diz, o regulamento fala, água mineral em embalagens retornáveis de 10 a 20 litros. Então, assim, é uma embalagem específica que dá direito àquele benefício. Sardinha enlatada, tá ali também, específica qual o tipo de embalagem. No caso aqui, não foi feito nenhum tipo de ressalva em relação ao uso ao acondicionamento em cápsulas. E aqui, senhores, meu ponto não é se seria justo ou não a fruição do benefício. O ponto é que a lei está dessa forma. A Secretaria da Fazenda já formalizou o entendimento dessa forma por muitos anos. E se a gente olhar, por exemplo, o que outros estados estão fazendo, outros estados mexeram na legislação. Aqui do lado direito, eu citei, por exemplo, a situação do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe. Todos eles foram nos respectivos regulamentos e colocaram, faz jus ao benefício café torrado moído, vírgula, exceto em cápsula. Isso dá segurança jurídica para o contribuinte. E aqui, por fim, o que eu gostaria de passar é mais uma certa provocação em relação a esse ponto que a fiscalização bate muito, que o produto é sofisticado. Se é sofisticado, não pode estar na cesta básica. A gente trouxe aqui alguns exemplos, né, do que está na cesta básica paulista. A cesta básica exclui um produto que é considerado sofisticado? A cesta básica exclui um produto que é caro para o público consumidor? E se a gente olhar, por exemplo, a cesta básica em relação a peixes contempla desde sardinha até o salmão, que é um produto conhecidamente mais caro, né, que tem esse aspecto que dizem diferenciado, sofisticado, até um atum, por exemplo, que chega a custar R$380 o quilo. Nem por isso deixa de estar na cesta básica. A Secretaria da Fazenda, inclusive, já foi provocada nesse sentido. Se esses tipos de peixe estariam contemplados na cesta básica, existe uma resposta à consulta aqui de 2019, que lista expressamente, salmão, atum, estão na cesta básica. Tem a condição aqui, desde que não sejam cozidos ou enlatados, mas, enfim, são produtos que, aos olhos da Secretaria da Fazenda, estão na cesta básica, mesmo tendo um viés sofisticado, digamos assim. E a gente nem precisa ir tão longe para os peixes, podemos olhar até para os próprios cafés. Se a gente olhar, por exemplo, café Maragogipe, chega a custar R$87 100 gramas desse café, mas está embalado em vidro e por conta disso pode fruir da cesta básica. Café Jacu, por exemplo, que é conhecido como o café mais caro do Brasil, é vendido em saquinho, chega a custar R$1.000 o quilo de um café desse. Mas, por estar em saquinho, faz jus ao benefício da cesta básica e o produto da recorrente, por estar em cápsula, não faz. Então, assim, é mais uma provocação apenas que eu gostaria de trazer aqui no final, porque, a nosso ver, o legislador escolheu os produtos. Né? E se ele gostaria de dizer algo diferente, ele precisa dizer expressamente, né? Tal como outros estados fizeram, sob pena de afrontar a segurança jurídica, mais uma vez aqui só para reforçar que, no caso do cafés em cápsulas, fica corroborado por um entendimento da própria Secretaria da Fazenda, que vigiou por muitos anos. Eram essas as breves considerações que eu tinha, mas fico à disposição dos senhores aí para qualquer esclarecimento adicional. Agradeço, doutor Arthur. Vou passar o voto. No tocante à alegação da impossibilidade da modificação retroativa dos critérios jurídicos do exercício do lançamento, não existe razão atuada. A citada resposta à consulta 13.028/2013 expede uma interpretação individual e concreta e não geral e abstrata. Assim, ao não ser formulado pelo autuado, os benefícios dela não lhe aproveitam. Nesse sentido, observa a decisão do CRDRT 5, 4156-57, de 2022, relator Dr. Henrique Fernando de Mello. Tanto que não se trata de prática reiterada que o fisco, em 7 de 2015, ou seja, antes da presente autuação, tem uma pequena erro de correção aqui, depois eu corrijo por erro de digitação. Tanto que não se trata de prática reiterada do fisco,
que o fisco, em 7 de 12 de 2015, lavou a autoinflação 40,68,94 contra autuada, também exigindo imposto relativamente às operações com café em cápsula, sem aplicação da redução base de cálculo prevista no artigo 3º, anexo 2 do regulamento. Ainda, em 22 de 10 de 2018, disponível em consulta pública em www.tjsp, o TJSP negou provimento a apelação autuada na ação judicial processo 10, 39.346, 83.2017, 826.0053, movida contra o referido autoinflação 4, 068, 0940. A referida decisão judicial também consta citada expressamente na decisão de 10 de 11 de 2019, ou seja, antes da lavatura do Penchaim, do processo DT 5, 41, 37048, 2020, referente à autoinflação lavada contra recorrente. Abre aspas, o Tribunal de Justiça de São Paulo também já manifestou entendimento de que o benefício fiscal não se aplica ao café comercializado em cápsula, conforme eles são proferidos nos autos do processo no tal, que se discutia a exigibilidade do AIN 40.68.094, lavada contra autuado. Assim, antes da presente atuação, a recorrente já tinha ciência da decisão judicial desfavorável à sua pretensão, não se tratando de fato novo. Predisposto não acolher a alegação de nulidade do vício formal. Não é aplicável para o fundo do artigo 100 do CTN, uma vez, como já exposto acima, não se trata de práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, inciso 3, artigo 100 do CTN. Ainda em resposta à consulta como exposto, se pede uma interpretação individual e concreta, ou seja, não se trata de ato normativo expedido pela autoridade administrativa, inciso 1, artigo 100, nem decisão administrativa que lhe atribua eficácia normativa, inciso 2, artigo 100, e muito menos convênio, inciso 4, artigo 100 do CTN. Destaque não recolhe a pretensão recorrente. Relativamente à alegação da incidência do ICMS em bonificações, conforme a decisão judicial transitada julgado, não assiste à ação autuada. O parágrafo 1º, artigo 36 do regulamento expressamente prevê a inclusão do valor das mercadorias dadas em bonificação na base de cálculo. A decisão judicial favorável ao autuado, o mandado de segurança notal, não afasta a exigência fiscal dos bens autos. O mandado de segurança não se destina a afastar norma em tese, ou seja, norma que ainda não havia incidido, como no caso dos autos, em que as operações foram posteriores ao referido mandado de segurança, ou seja, à época das operações não havia guarida para a pretensão da autuada. A súmula 266 do STF expôs. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Observe o entendimento do STF. O referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais abstratas como expôs na súmula 266 STF. A lei em tese a que se refere a súmula não é propriamente lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possui caráter geral e abstrato. Assim, a decisão judicial da recorrente não aproveita as operações ocorridas posteriormente ao mandado de segurança, sendo o parágrafo 1º, artigo 37 do regulamento, norma válida vigente eficaz, que constitui ato em tese, dependendo da sua incidência, a futura realização faz gerar o ICMS. Observe o decidido pelo STF no agravo regimentar mandado de segurança 32909, relatoria ministro Celso de Mello. Com efeito e tal, como assinalei anteriormente da decisão recorrida, entendo que, em razão da natureza do ato estatal impugnado pela parte impetente ou agravante, revela-se inviável o trânsito da Suprema Corte da ação do mandado de segurança em causa. Tenho para mim que esse mandado de segurança objetivo foi impetrado contra ato em tese, pois a portaria notal, considerar as prescrições devidamente genéricas que lhe compõem o texto, não veicula quaisquer efeitos concretos imediatos, dependendo para sua plena incidência, a atividade ser desenvolvida no plano estritamente administrativo. Deste modo, o referido mandado de segurança alcança apenas os fatos geradores ocorridos anteriormente à sua impetração, mas não os fatos geradores ocorridos futuros, pois, como visto, estar-se impugnando norma em tese. Destaque no com a pretensão autuada. Quanto ao MEI, não assiste a autuado como decidido pelo TJSP no processo 10, 39, 346, 83, 2017, 826, 0053, transcrito aqui meu voto. Nesse sentido, observo decidido no processo DT3, 41, 50, 143, 2022, relatoria do Dr. Samuel Luiz Manzotti Rima, também lavado contra a autuada. Start no com a pretensão recorrente. No tocante à alegação de improcedência da cobrança de ICMS em transferência, não assiste razão recorrente. O STF, na ADC 49, declara a inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias em estabelecimento da mesma pessoa jurídica. No entanto, cede mais declaração, o STF modula os efeitos, de modo que tem eficácia para o futuro, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação do ato de julgamento de decisão de mérito. As operações que são objeto dos autos são anteriores ao exercício de 2024 e ato de julgamento foi publicado em 29 de 4 de 2021. O print AIN foi lavado em 6 de 2 de 2024 com a apresentação de defesa em 15 de 3 de 2024,
o momento em que tem origem o processo administrativo, artigo 33, Lei 3.457. Assim, inexistia processo administrativo quando a publicação é fidata de julgamento. Deste modo, a ação de inconstitucionalidade pelo FIB-STF não aproveita a recorrente. Start não é por pretensão da recorrente. Quanto à ligação do direito ao provimento de crédito da mesma proporção dos valores adicionais semi-exigidos, não assiste razão recorrente. A competência órgão, o julgamento, extremamente exercer o controle da legalidade do lançamento de ofício, e não pedir de reconhecimento para aproveitamento de quaisquer créditos do imposto e nem direito de terceiros, estabelecimentos tratados a complementar seus créditos. Nesse sentido, dispõe o artigo 93 da Lei 13.457 de 2009. Ademais, a Câmara Superior decidiu, contrariamente à pretensão autuada no processo DT 14.40.16883 de 2018, relatoria doutora Cacilda Peixoto. Diz o seguinte: a norma encontra suporte no artigo 61 do regulamento que determina que o de imposto é direito que compete única e exclusivamente ao contribuinte. Não pode assim o fisco exercer o nome do contribuinte. Ademais, o parágrafo 1º apresenta condicionantes para a circulação dos documentos para a fruição do direito ao crédito, competindo exclusivamente ao contribuinte cumprir os requisitos legais. Assim, caso o contribuinte ou terceiro das mercadorias entendam ter direito ao eventual crédito de imposto, deve realizar o lançamento de seus registros fiscais, submetendo-se à posterior homologação por parte do fisco. Em caso de dúvida, como exposto, não é competente o julgamento, a administração judicante, a apreciar os pedidos, podendo o contribuinte dirigir-se à administração fiscalizatória ou consultiva. Em qualquer das hipóteses acima, trata-se assim de matéria diversa à dos presentes autos. Em razão do exposto, não há razão para a autuação ser reformulada, sendo desnecessária qualquer diligência nesse sentido, portanto. Destaque não com a pretensão recorrente. A matéria relativa à atualização da base de cálculo das multas foi bem precisa pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, no julgamento do processo DT 12.1033/298/2011, na Câmara Superior desse TIT, transcrito em meu voto. Por fim, a atualização da base de cálculo da multa foi pacificada nesse TIT por meio da súmula 13. O artigo 52 da Lei 13.457 determina o caráter vinculante das súmulas pendentes ao CETIT, assim mantém a atualização do valor básico das multas. Por exposto, conheço, nego o momento de curso ordinário, é assim que eu voto. Peço uma licença para fazer uma pequena correção aqui de erro de digitação. O voto está registrado, o processo está em discussão. Senhor presidente. Sim. Tendo em vista questões postas aí referentes a, embora a resposta à consulta seja individual, foi colocada a questão aí da publicidade que foi dada 4 anos após foi dada a essa consulta, e também as comparações entre os produtos que são incluídos na cesta básica e os que não são incluídos, qual seria o critério, né? Eu acho que são questões que merecem ser analisadas, claro, juntamente com tudo que já foi posto aí, inclusive em sua brilhante decisão. Tendo em vista tudo isso, eu gostaria de solicitar a vista do processo para um estudo mais detalhado. Doutor Rui, o doutor Eduardo também solicitou vistas, né? Doutor Rui, como o doutor é suplente, né? Se eu conceder vista para o doutor, teria que aguardar uma outra oportunidade para o doutor substituir aqui. Isso. Então, na semana que vem já não vai ser possível, né, colocar esse mesmo processo em pauta pelo tempo, né? Como o doutor Eduardo solicitou vista, ainda que se o doutor continua pretendendo, gostaria de ter a vista, doutor Rui?
Então, quando eu pedi a vista, eu não sabia que o doutor Eduardo já tinha solicitado. Então, eu acredito que ele vai fazer uma análise muito mais abalizada e aprofundada do que a minha. Então, a minha vista passa a ser desnecessária. Eu abro mão da vista. Agradeço, É, doutor Rui. eu já tive outras situações em que eu solicitei vista sendo substituto, e realmente houve a oportunidade de retornar depois, em uma sessão em que houve um novo pedido de licença e houve o retorno e foi possível. Mas realmente acaba gerando aí um atraso, né? Tem que se aguardar uma nova oportunidade em que alguém Sim. peça uma licença. Então, realmente causa uma Eu certa não tenho nenhum, dificuldade nenhum aí. óbvio em conceder a vista para o doutor Rui, né? Mas como o doutor Eduardo já solicitou vistas, né? Eu acho que vai analisar essa questão também. Então, mas sem indagação, Não, nada também eu, impede, né, que eventualmente, quando o doutor Eduardo trouxer o voto de vista, o doutor Rui também não esteja aqui nessa Câmara, né? não, eu entendo perfeitamente que o presidente não está negando a vista, Sim. mas em nome do bom andamento do processo e para facilitar os trabalhos, acho que uma vista, principalmente sendo a do doutor Eduardo, já é mais que suficiente. Ok, obrigado, doutor. Doutor Eduardo? Eu que agradeço. Eu queria comentar, primeiro, agradecer ao doutor Rui aí pela sensibilidade, né, com a questão do andamento aí dos processos, mas também colocar que não sei se vai ter essa profundidade que o doutor Rui está atribuindo Vai ter sim. ao meu voto. Agora, eu pedi a vista, porque são várias questões realmente envolvidas, em que eu penso um pouco diferente, né? Não vou me alongar aqui, deixa para a oportunidade que apresentar o voto. E só colocando, né, que nessa matéria tinente à tributação, né, com redução de base de cálculo, porque inserido dentro da cesta básica ou não, do café torrado, moído e tal, o que me parece é o que a gente tem que considerar a natureza do produto, e não em envase, não em embalagem. Né? Inclusive, tem outras autuações fiscais aqui na Secretaria da Fazenda, em que sequer esse ponto é aventado, esse é um produto de luxo ou não. Né? O próprio patrono, ele trouxe aí algumas situações, ele até usou o termo, olha, para refletir, e aí falou da sardinha e de outros produtos. Então, eu não sei se é uma argumentação jurídica essa que fala, mas em cápsula, não é toda pessoa que vai ter, ou que vai possuir ali a máquina de fazer o café e tal. Então, há outras questões também, né? A própria questão da DC 49, eu sempre defendi a súmula 166 do STJ, né? E o ponto também do mandato de segurança. Então, por essas razões e outras, presidente, eu agradeço aí o deferimento do pedido de vista, e aí eu sugiro, se o presidente ele me permite, que o patrono ele anexe ao processo essa apresentação, porque eu corri os olhos muito rapidamente e parece que ela não consta do processo, acho que ela foi feita para fins de sustentação oral, mas por ela estar com uma didática diferente do recurso ordinário, ela pode contribuir para uma melhor compreensão da matéria. Mais uma vez, obrigado, doutor Rui, pela compreensão. Muito bem. Perfeito, doutor Eduardo, eu faria juntado assim, perdão, presidente, só para esclarecer que faria juntado. Ok. Muito bem, doutor Arthur. Então, o processo será em vista para o doutor Eduardo Soares de Mello e retornará oportunamente. Agradeço a presença do doutor Arthur. Um bom dia. Muito obrigado, senhor presidente. Um ótimo dia e bom trabalho a todos. Bom dia. Muito bem. Passar para o processo de açúcar e álcool Oswaldo Ribeiro de Mendonça, recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique e vice pelo Dr. Eduardo Soares de Mello. Poderia só editar, presidente, o meu voto? Sim, já é possível. Ótimo, obrigado.
Voto registrado, presidente. Ok. Doutor Carlos, só apenas nos relembra os autos? Ok, presidente. Vamos lá. O auto é composto de uma infração, deixou de pagar o ICMS no valor de tanto no período de março a outubro de 2019, em razão de não ter efetivado a exportação das mercadorias objeto das notas fiscais modelo 55, as quais foram emitidas sem destaque do ICMS sob o fundamento de acobertarem remessa de mercadorias para a formação de lote de exportação, CFLP 5504. A irregularidade decorre do fato que, não tendo sido a efetivação da exportação, não houve o pagamento de ICMS correspondente às operações com as mercadorias não exportadas, dos quais destacamos a declaração do contribuinte, a resposta à notificação, informando que o fato não procedeu ao recolhimento do imposto em razão da exportação seria inconstitucional e ilegal. Inconformada foi apresentada a defesa. A autoridade fiscal se manifestou rebatendo as informações, a decisão de primeira instância julgou procedente o auto-infração, a recorrente apresentou recurso ordinário, houve as contra-razões do recurso, a representação fiscal apresentou as contra-razões. O meu voto foi primeiramente para destacar que, de acordo com o artigo 19 da Lei 3.457, as provas devem ser apresentadas juntamente com a defesa, salvo motivo de força maior ou fato superveniente, e a recorrente não comprovou a ocorrência do motivo de força maior ou fato de sobreveniência para juntar extemporânea dos documentos folhas 448 a 2119, motivo pelo qual deixo de conhecer tais documentos. Em que pese as razões expedidas pela recorrente que não ocorreu exportação, é importante não houve transferência de totalidade, que a diferença da quantidade se deve de perdas, não podendo sofrer tributação, tendo em vista a ausência dos requisitos, que configura a hipótese de exceder a incidência do ICMS. Tendo em vista que os artigos 155, inciso 2 da Constituição Federal e 3º, inciso 2 do parágrafo único, inciso 1 e 2 da Lei Complementar 8796, prevê expressamente a não incidência do ICMS sobre operações de exportações, tais alegações não devem prevalecer. Isto porque a imunidade prevista no mencionado dispositivo da Constituição Federal é para produtos com destino à exportação e a recorrente não produziu a necessária comprovação da realização da exportação. Ao contrário, a recorrente admite expressamente que a exportação não ocorreu ao afirmar a ocorrência de perda ou que torna incontrovertidos os fatos que se trata do presente auto-infração. No tocante ao argumento que a diferença de produtos se deve às perdas de 3 mil toneladas de açúcar e que essa perda é natural à legislação em regência do artigo 445, inciso 2 do RICS, é absolutamente claro no sentido da obrigatoriedade do recolhimento do tributo em razão da perda de mercadoria, qualquer causa seja em verbos, da qual transcrevo o artigo 445. Relativamente ao argumento de que a perda de mercadoria ocorreu durante o transporte e armazenamento do produto, como também na súmula 166 do STJ e a DC 49 do SF, tais argumentos não prosperam, eis que, como ressaltar pela dor da representação fiscal, da qual eu transcrevo também. Bom, no final, no que tange, eu decido todo o recurso e nego o provimento ao recurso. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique. Doutor Eduardo? Bem, estão me ouvindo, né? Sim. E de vista do processo para melhor exame da questão de mérito e enfoque. Aí eu comento o voto do ilustre juiz relator, reproduzo a acusação fiscal e digo: a acusação fiscal diz respeito, portanto, à falta de pagamento do ICMS em virtude da não efetivação da exportação das mercadorias, objeto das notas abarcadas pelo presente auto, e que foram emitidas sem destaque do imposto estadual, com informação de remessas de mercadorias para formação de lote de exportação. O trabalho fiscal registra a declaração da hora recorrente em resposta à notificação prévia, atuação e enfoque, reconhecendo a falta de recolhimento do ICMS em razão da assertiva de ilegalidade e inconstitucionalidade da exação fiscal, tendo em vista a perda de mercadorias no processo de exportação. Passo inicialmente a questão atinente à imunidade tributária. Aí eu reproduzo o 155, parágrafo 2º, inciso 10, alineado da Constituição, que fala da não incidência, e o artigo 3º, inciso 2º da Lei Complementar, da Lei Candir, no mesmo sentido. A não incidência do imposto estadual sobre mercadorias e serviços prestados a destinatários no exterior
consubstancia, na forma disposta textualmente na Constituição Federal, autêntica norma imunizante, cuja nítida finalidade é contribuir substancialmente para o oferecimento de produtos nacionais com preço mais competitivo no mercado internacional. Desde que devidamente compreendida e aplicada, a regra da imunidade em exame se traduz em instrumento eficaz para a maior participação das empresas nacionais no mercado internacional, crescimento das exportações e consequente significativo ingresso de divisas no país. Ao dispor sobre a não incidência do ICMS em operações mercantis de exportação, produtos industrializados, semi-elaborados e primários, e nas prestações de serviço destinado ao exterior, a norma contida no artigo 3º, inciso 2 da Lei Candir, aclara a imunidade que objetiva desonerar as exportações nacionais. Considerando o intuito do legislador constituinte no pleno incentivo à exportação, norma, portanto, imunizante, consistente no oferecimento de bens em preços mais competitivos dos outros países, requer-se interpretação teleológica do ordenamento jurídico. Diferente, embora a recorrente sustente a consideração da imunidade para o caso vertente, a própria parte litigante admite expressamente a quebra natural de quantidade substancial dos produtos em seu trajeto para exportação. Diferente do que apregou a recorrente, não basta para a fruição da desoneração tributária em enfoque a mera destinação dos produtos ao exterior, sendo imperiosa a efetiva remessa para outro país. O que se perdeu na logística de transporte, na utilização de modais, não pode ser considerado como realmente enviado a país estrangeiro e, por essa razão, com o gravame tributário afastado. Por outro lado, então, eu não concordo nesse ponto com a recorrente. Por outro lado, não obstante o bem elaborado voto proferido pelo ilustre relator, a quem peço vênia para discordar, não se cogita da configuração da hipótese de incidência do ICMS nas perdas, quebras naturais do produto no seu deslocamento, transporte até porto ou aeroporto para exportação. Fundamento assertivo com as seguintes considerações. Aí eu reproduzo o 155.2 da Constituição, que trata da regra matriz de incidência do ICMS. Digo, o ICMS incide de start sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Em outras palavras, não diz respeito a simples mercadorias ou qualquer tipo de circulação, abarcando apenas o negócio jurídico mercantil. Aí eu trago as lições dos professores Geraldo Ataliba e Kleber Giardino, do que deve se entender por operação. Novamente, o professor Geraldo Ataliba, quando analisa o vocábulo operação como elemento da materialidade do ICMS. E digo, as operações, portanto, consubstanciam negócios jurídicos implicadores de fatos geradores do ICMS, obrigação de dar em alienação. É o ato jurídico com a transmissão de um direito, posse ou propriedade, relativo a mercadorias, venda, troca, dação em pagamento. No que concerne a expressão circulação, outro elemento da materialidade do ICMS, aí eu trago as palavras do Paulo de Barros Carvalho. Fundamental registrar a irrelevância jurídica no que atina ao ICMS da circulação meramente física, simples deslocamento físico de bens, uma vez que o imposto estadual recairá apenas sobre a circulação jurídica, em que há transferência de titularidade de bens e mercadorias. E aí eu transcrevo as palavras de Aliomar Baleiro, quando ele debruça sobre o vocábulo mercadoria, que integra a materialidade do ICMS. Digo, mercadoria é bem corpóreo ou virtual utilizado pelo contribuinte do ICMS em suas atividades e que tem por escopo a distribuição para consumo, compreendendo-se no estoque da empresa. Referidos elementos, circulação, operação e mercadoria, estão vinculados e devem ser considerados em seu aspecto jurídico no âmbito da tributação. Nesses termos, não há que se falar em circulação, operação e mercadoria em relação à perda natural dos produtos destinados à exportação, uma vez que não se perfizeram os aspectos da regra matriz de incidência do ICMS. Em decorrência da perda, quebra natural dos produtos da recorrente, com destino à exportação, sequer houve a transmissão de titularidade dos mesmos. Não ocorreu transmutação patrimonial para a concretização da circulação jurídica, aspecto da materialidade do imposto estadual. Essa circunstância revela a carência de juridicidade na exigência de cobrança do imposto estadual em face da recorrente.
Fundamental ponderar que há quase 3 décadas, desde agosto de 96, o STJ editou a súmula 166, afirmando a diretriz de que, abre aspas, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo titular, fecha aspas. O próprio Supremo já havia se manifestado pela não consideração do ICMS nas hipóteses de inexistência de operação mercantil, ausência de transferência de titularidade, como é o caso da tese de repercussão geral firmada no RE com agravo 1255-8885 do Mato Grosso do Sul, tema 1099, em sessão de julgamento realizada em 14 de agosto de 2020. Aí eu reproduzo aqui parte desse julgamento. A jurisprudência, portanto, já sedimentar a postura quanto à imprescindibilidade da operação mercantil, circulação jurídica de mercadoria com transferência de sua titularidade, para incidência do ICMS, aplicando-se o sacramentado entendimento dos tribunais superiores para hipóteses como a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte titular, a perda quebra natural de produto destinado à exportação, a perda decorrente de fenômeno da natureza, enchente decorrente de chuvas no estabelecimento comercial e ou industrial, furto, roubo, etc. Não se faz necessária menção, como argumento de defesa recorrente, ao julgado do STF na ADC 49. Né? Eu trago data da ação de julgamento e a publicação. Para o caso vertente, porque o entendimento da Corte Suprema, nela externado, entre parênteses, afastamento da incidência do ICMS em operações de mera circulação física de bens, apenas confirmou que a jurisprudência, como visto, já sinalizava, em consonância também com o antigo pensamento doutrinário, em que pese a norma do artigo 445, inciso 2º do Regulamento do ICMS de São Paulo, dispor acerca da obrigatoriedade do recolhimento do ICMS na não efetivação da exportação em razão de perda da mercadoria, qualquer que seja a causa, é patente sua ilegalidade porquanto confronta com o ordenamento jurídico, artigo 1º, inciso 1º, da Lei 6374 e do Decreto 45420 de 2000, segundo o qual o ICMS incidirá sobre, aí abre aspas, operação relativa à circulação de mercadoria. E eu destaco os vocábulos operação e circulação. Finalmente, pondero a demonstração das perdas de produtos durante o processo de exportação, na forma legada pela recorrente. Registro antes que, apesar da regra incerta no artigo 19 da Lei 13457 de 2009, entre parênteses, a apresentação de documentos no momento da defesa, salvo as demonstradas hipóteses de força maior e fato superveniente, o objetivo colimado na presente discussão no âmbito administrativo, qual seja o controle de legalidade do ato administrativo do lançamento de ofício, não pode obstaculizar a efetiva busca da verdade material, especialmente quando a parte litigante age de boa-fé no trâmite do auto lavrado, e tampouco o formalismo moderado inerente ao processo administrativo fiscal. Tenho para mim que o recurso ordinário demonstra, por meio do diagnóstico de perdas na cadeia logística do açúcar, elaborado pela Exalc, aí menciona as folhas do processo, juntado à defesa, as perdas ocorridas no transporte do açúcar a granel, dadas as condições de transporte, rodoviário, ferroviário, marítimo. Dessume do documento o aceitável percentual médio de perda na exportação de açúcar na ordem de 0,752% do total da mercadoria enviada à exportação. Como informado pela recorrente no boletim de controladoria da safra 2018-19 e no correspondente livro de produção diária, a produção total de açúcar a granel produzido para exportação, reitere-se, safra 2018-19, consiste em 434.404.810 quilos. Considerando o aludido percentual médio de perda na exportação, ocorrido, diga-se de passagem, na remessa dos produtos para recinto alfandegado, e a referida produção total de açúcar no período, atinge-se quantidade de quebra técnica superior a 3.000 toneladas do produto. O relatório Cardex, apresentado pela recorrente, demonstra as movimentações dos produtos em estoque, quantidade realmente exportada. No caso, aí eu repito,
né, quanto foi exportado, do total também de quilos que foi exportado. Como assintor recorrente, aí eu me refiro de novo ao diagnóstico elaborado pela Exalc, demonstra o percentual médio aceitável de perda na exportação de açúcar em uma logística multimodal da ordem de 0,752%, o que implica em quantidade que ultrapassa 3 mil toneladas de açúcar. E aí reproduz as palavras desse documento, podendo chegar a um percentual máximo de 1,179% da produção remetida à exportação, fecha aspas, evidenciando ainda o fato de constar do campo observações do livro de produção diária, safra 2018-19, a quantidade superior a 3 mil toneladas de açúcar referente à quebra logística do açúcar exportado. Expendidas essas considerações, comungo das razões recursais quanto à demonstração da alegada perda de açúcar no processo de exportação, superior a 3 mil toneladas, e por essa razão, no que concerne a impossibilidade de tributação estadual pela inexistência de circulação jurídica, transferência de titularidade das mencionadas mercadorias. Em face do exposto, com isso dou provimento ao recurso ordinário, cancelando o auto lavrado em virtude da insubsistência da acusação fiscal nele contida. É assim como voto, e mais uma vez aí peço vênia ao ilustre juiz relator aí pelo ótimo voto. Obrigado. Agradeço, doutor Eduardo. Doutor Carlos, falta confirmar isso. Muito bem, os votos estão registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum. E vou iniciar a votação. Acho que falta um voto, né? Doutor Rui? Sim, um momento. Efetivado o voto. Ok, agradeço, doutor Rui. Encerrada a votação, doutora Thalita. Então, em votação majoritária, sagrou-se vencedor, voto do doutor Carlos Henrique Martins de Lima. Então, recurso ordinário de açúcar e álcool Oswaldo Ribeiro de Mendonça Limitada foi conhecido e não provido. Agradeço a presença da doutora Thalita, bom dia. Bom dia, senhores, até mais. Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, no dia 5 de novembro de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação. Encerrado, presidente.